A minha expectativa é que a morte demore muito de chegar para todos nós. Não acho que seja espinhoso, não. Eu acho ao contrário. Eu acho que é um assunto que deveria ser discutido e conversado até com mais naturalidade, porque a única certeza que a gente tem na vida é a morte. E quanto mais a gente se afasta dela em termos de pensamento, eu acho que pior a gente vive. Esse Entre Páginas, através da experiência do Dr. Neif, através da percepção de Afonso Romano de Santana, de José Medrado, poderá ajudar muita gente a conviver melhor com isso. Vamos abrir a cortina! E hoje nós vamos conversar aqui sobre vários aspectos da morte e até saber, ou no final tentar decidir, será que vale a pena a gente pensar na morte ou será que vale a pena a gente simplesmente fazer de conta que ela não existe até o dia que ela chegue, ou então como se ela só fosse pegar os outros e não cada um de nós que aqui está sentado. E aí, Afonso Romano de Santana, como é que a gente conversa isso segundo o seu ponto de vista? Não, primeiro, meu abraço para os baianos, para os que estão aqui presentes, e um abraço até carinhoso, porque é um público que vem discutir um assunto que é considerado tabu. Então é um assunto que interessa a todo mundo. Outro dia eu estava assistindo um café filosófico pela televisão e aconteceu uma coisa engraçada. O conferencista perguntou assim: vocês já pensaram alguma vez na morte de vocês? Alguém aqui já pensou se vai ter infarto? Alguém aqui já pensou se vai morrer em um desastre? E enumerou essas causas de morte todas. Ninguém tinha pensado. Eu já pensei em todas. Pelo menos naquele auditório havia um silêncio. E, no entanto, esse é um assunto rotineiro, não é um assunto que deve ocupar o nosso pensamento. Eu andei pensando o seguinte: tem uma experiência que eu vou narrar para vocês, até fiz um comentário sobre na Rádio Metrópole, que é a experiência do Rubem Braga. O Rubem Braga, lá pelas tantas, tinha mais de 80 anos e descobriu que estava com câncer na garganta. E foi ao médico. E o médico deu para ele uma notícia pouco simpática. Disse que era um câncer brabo. E ele perguntou: mas esse câncer não tem cura? Não, não vai ter cura não. E tem jeito de fazer a operação? Tem, mas você vai ficar mudo, vai ter uma vida imprestável, né? Ele não teve dúvida, foi a São Paulo, negociou a sua cremação, e o rapaz que trabalha lá com crematório perguntou para ele: e onde é que está o corpo? Está falando com ele. Naquele tempo não havia cremação no Rio de Janeiro ainda. Ele voltou, mandou comprar na feira as frutas da sua infância, porque ele era um homem do interior, né? Comprou as frutas da sua infância, comeu tranquilamente, de noite foi para o hospital combinado com o seu médico e acordou morto. O Rubem Alves, apenas para terminar essa primeira parte, o Rubem Alves, que todos conhecem aqui, foi um excelente conferencista, quando está para morrer, ele conversou com o médico dele e disse: a vida humana tem a ver com a possibilidade de alegria. Quando a possibilidade de alegria se vai, a vida humana também. Esse é meu último pedido. Quero que minha vida seja uma sonata que termine bonita e em paz. E morreu tranquilamente. Muito bem. Zé Medrado. Pois não, professor Raimundo. Diga aí, Zé Medrado. Boa tarde, gente. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu vi que eu estou precisando comprar um blazer, porque... Esse ele está querendo ganhar um de presente, né? Ô, Zé. É interessante. Obrigado, Mendonça. Olá.
Cuidado, que eu não quero ter um óbito aqui, não. Interessante que, como foi dito pelo Dr. Ney, pelo poeta, se eu tivesse essa voz de Afonso Romano, eu ia fazer um sucesso, hein, mano? Afonso Romano. Meus amigos, eu sempre digo o seguinte: é a coisa mais certa e que ninguém espere. Quando eu estou diante de um auditório assim, eu fico perguntando quem vai ser o próximo aqui a morrer. Eu também pergunto assim, e as pessoas ficam olhando pro lado, não é, Mário? Ficam olhando pro lado, como dissesse, não vai ser eu. Né? E o pior, ainda olhando pros mais velhos. E quando tem o mais velho na frente, sabe, aí o que não quer dizer nada. Mas tem gente que fura fila. Pois é. E uma coisa certa que eu, como religioso, e pude constatar nas minhas leituras, que quem pôs o medo da morte foi a religião. Porque antigamente não se tinha medo da morte. Vocês vão ver, os próprios egípcios festejavam, os faraós mandavam construir os seus, né, sepulcros muito antes mesmo da possibilidade deles morrerem. E a morte era vivida de uma forma até alegre, chamada morte domada. Se tinha medo da morte súbita. Da morte súbita se tinha medo. Você vê que houve uma inversão, né? Hoje as pessoas querem a morte súbita, talvez pelo que o poeta falou, pela longevidade que as pessoas estão tendo. E isso começou a acabar mais ou menos na Idade Média com a Inquisição, com a ameaça do inferno. E a partir daí a se culpar também as pessoas pelas pestes. Então, a morte que era domada passou a ser súbita com a chegada das pestes. E isso foi a religião que implantou. Então, a religião começou a implantar o medo para ganhar o fiel e, a partir daí, libertá-lo do inferno. Então, a Idade Média se caracteriza muito, muito fortemente, Mário, com esta proposição, sobretudo da Igreja Católica, em criar o mecanismo da indulgência. Mas para que a indulgência fosse verdadeiramente, digamos assim, não é, dada e com profusão, tinha que se ter o medo. Então começa a se falar do inferno, começa a se distanciar a morte e a dizer que Deus estava castigando aquela sociedade ímpia, mandando as pestes. Então, a partir daí, o medo se estabeleceu. Então, o medo se estabeleceu não foi por uma questão humana da finitude, mas por conta da religião, por interesse, em última análise, financeiro. Penso assim. E aí, doutor Neif, vamos conversar um pouco sobre suas experiências. Por exemplo? E pessoas jovens. E tem uma história aqui que você fala de uma menina que caiu de um ônibus. Sim. Essa foi a primeira paciente que eu atendi assim que formei. Eu já estou há 31 anos formado e eu tive essa menina sob os meus cuidados e foi uma sensação muito dolorosa naquela época, até porque eu era um médico inexperiente e ainda estava no início dos planos de saúde, não é? Então, da mesma forma que a religião vendia indulgência, houve a necessidade de se destruir o serviço público para que se pudesse vender o plano de saúde. E o serviço público de saúde, naquela época, começou a faltar materiais. E nós tivemos essa paciente, essa menina já foi considerada aí morte cerebral quando ela chegou no pronto-socorro, aos cuidados, e ela foi para um ventilador mecânico, um aparelho que se acopla. E ela ficou sob os meus cuidados. O chefe do plantão falou: olha, você é o mais jovem e você vai cuidar dela. Então eu fiquei durante a noite toda cuidando dessa menina. Mas acontece que lá pela madrugada apareceu um pai de família necessitando daquele mesmo aparelho. E só tinha um. E eu tive que fazer uma escolha de Sofia. E a escolha de Sofia tinha que ser feita e urgia ser feita. Senão, aquele senhor lá morreria. E esta já estava morta. Já estava em morte cerebral.
Muitos dos estudantes de medicina, tem algum estudante de medicina aqui? Nenhum. Muitos estudantes de medicina vão conhecer um morto no necrotério da universidade, porque os pais, as mães, não deixam seus filhos verem um morto. Então a criança cresce, nasce, cresce, desenvolve-se, torna-se adolescente sem saber sobre isso. É a negação da morte. Negar é uma das formas de diminuir o nosso sofrimento, mas negá-la é jogá-la para debaixo desse tapete aqui, ó, escondê-la. E isso só aumenta o desamparo, só aumenta a dor, só aumenta o nosso desespero em relação a ela. A negação não traz felicidade. Quando você tem um problema, você está com um problema, aí você esconde aquele problema dentro de si, você sofre mais. Agora, se você pega aquele problema e expõe para o outro... Sim, mas a morte é um problema que não tem solução. Não tem? Sim, mas o outro problema... Portanto, não é um problema. Posso falar uma coisa? Ô, Ney, a propósito, eu gostaria de dizer o seguinte: esse tipo de palestra, esse diálogo que nós estamos tendo aqui, poderia talvez se chamar de ocupar a morte. Vocês se lembram que lá em Nova York fizeram Occupy Wall Street, né? Ocupar o espaço. A morte é o espaço que nós temos que ocupar. Nós não podemos deixar para pensar na morte depois de morto. Concorda? Temos que pensar na morte enquanto vivos. Ou seja, eu tenho a teoria, a coisa mais pessoal, que nós temos que construir a nossa morte. Coisa estranha, né? Como é que você vai construir a sua morte se ela é o seu avesso, né? Isso você encontra na literatura. Eu lembro que quando eu fiz a tese de doutoramento sobre o Carlos Drummond de Andrade, um dos tópicos fundamentais na poesia dele é a construção da morte. Ou seja, ele se aproxima da morte através da morte dos amigos, através de ruas velhas, através de objetos que foram sendo perdidos, uma série de objetos e fatos que foram acontecendo. Ele foi se aproximando da morte até olhar o seu próprio corpo, o envelhecimento e aceitar a morte. É um diálogo que tem que crescer com o tempo. Eu me lembro quando eu dava aulas nos Estados Unidos, no Texas, eu tive uma experiência estranha. Um professor amigo meu, que isso foi nos anos 60, 70. Agora ele morreu em 2015. E ele me levou um dia para conhecer a sepultura dele. Vocês já receberam esse convite de alguém? Não. Se você quiser, eu levo você para conhecer a minha. Você tem sepultura já? Decidido? Claro. Um sábio, né? E esse meu amigo me levou para ver a sepultura dele. E eu fui. E achei aquela coisa tão insólita que fiz um poeminha pequeno que dizia o seguinte: meu amigo visita a sua cova como quem vai à casa de campo plantar rosas. Algum tempo comprou sua casa de terra, plantou árvores ao redor e de quando em quando vai lá, como se vivo pudesse fazer o que só morto fará. De vez em quando vai ver como sua morte floresce. Olha, pensa, ajeita uma coisa e outra, depois volta à agitação da vida. Ama, come, faz projetos, pois já botou a morte no lugar que ela merece. Ô Mário, eu peguei duas coisas aqui de Afonso e Dr. Neif. Dr. Neif disse uma coisa muito verdadeira quando ele disse que nós pensamos na nossa morte ao ver a morte do outro. Eu vou muito a velório, sou convidado para ir a muito velório, para fazer uns necrológios, e não acho desagradável não, eu vou.
Você não é como o antigo personagem que tinha aqui na Bahia, filho de uma família riquíssima, da tradicional família baiana. O apelido dele era meio desequilibrado, assim, e o apelido dele era Pulga. Ele ia em todos os enterros, paletó, gravata, colete e uma sombrinha, um guarda-chuva na mão. Todo enterro Salvador, Pulga estava presente. Eu não vou em todos, mas vou em muitos. Vou em muitos, geralmente convidado. Eu vou convidado para fazer um necrológio, alguma coisa assim. O meu você já está convidado. Tá? Então, né? E eu já observei, Ney, foi uma coisa muito interessante. Eu já observei o seguinte, essa realidade que você colocou aqui. Quando é uma família longeva, por exemplo, que a mãe morre, mas os filhos têm assim 70, 75 anos, a mãe 9. É um desespero da desgraça. A conclusão que eu cheguei é como se, pronto, se minha mãe foi, o próximo pode ser eu. Então, o medo era exatamente aquela barreira que caiu. Aquela barreira que caiu. E o que o Afonso falou, eu me lembrei de meu pai, o ocupar a morte. Meu pai tinha um medo pavoroso da morte. Tinha um medo. Então, quando ele ele era cardiopata grave, então ele quis morar perto do Hospital Espanhol, porque a cardiologista dele era de lá, para qualquer coisa sair correndo. E ele tinha uma ideia assim, quando ele estava a caminho, ele falou assim, já ligou para José? Ligue para José. Para eu falar com os espíritos, doutor Bezerra, para socorrer ele. E eu dizia, olha, a morte só vai pegar meu pai, porque eu chegava no hospital e os médicos diziam, Medrado, sinto muito, falência múltipla dos órgãos, já começou. Uma semana depois meu pai estava em casa. Uma mente poderosíssima, Afonso. Aí eu pensava comigo, olha, a morte só vai pegar meu pai quando ele estiver distraído. Porque fora disso... E assim foi, ele foi para Fortaleza, para um passeio, jogando dominó, infartou. E ainda me deu um prejuízo danado que eu tive que buscar o corpo, né? Infartou, jogando dominó, eu disse, eu tinha certeza. É aquela coisa mesmo. Ele estava distraído, ela falou assim, olha, agora não tem jeito não, vamos. Agora, eu queria fazer uma pergunta a Neif, Mário, de uma coisa assim que me ocorreu, também por experiência. E pelo que ele me falou ali, eu acho que... Sabe o que é que eu tenho percebido com o passar do tempo? Que as pessoas estão desviando o foco de quem parte do religioso para o médico, a família para o religioso, mas quem está partindo não quer o religioso, quer a mão do médico. Não sei se você tem esse registro na sua experiência. A família depois busca o religioso para o conforto, para o consolo, mas o cidadão que está ali indo embora, ele quer o médico. Você registra isso? Sim. Com o avanço da medicina moderna a partir do século XVIII e basicamente a partir do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, então a medicina teve um avanço muito grande. As novas tecnologias, os novos saberes médicos, o conhecimento do médico, do profissional, a especialização, a super especialização, isso traz na ideação da sociedade, no pensamento coletivo, de que a medicina e os médicos venceram a morte e podem vencer a morte, e aí buscam um médico. Muitas vezes a gente vê, eu sou geriatra, eu tenho muitos pacientes acima de 100 anos, muitos, não são poucos, e devo até expor ao Afonso, que disse que vocês aqui, a nossa geração, a geração suas, a nossa, Medrado, é a outra geração depois da deles, a nossa é a segunda. Eu tô vendo aqui uma depois da gente, essa aqui é a primeira. É por isso que a gente tá assim, ó. Na outra, na segunda linha. Isso. Esta geração aqui é uma geração que ultrapassará os 100 anos. Obrigado. A nossa, 110. Eu não quero isso não, Ney. Eu não quero não. Possivelmente, eu estou vendo alguns garotos, algumas pessoas jovens, e uma pessoa mais jovem ali, 120. Sim. A medicina... Agora, quando a dor... Sim, não. Pelo contrário.
No Rio e em Minas, que é onde eu atuo como médico, eu tenho muitos pacientes, já beirando 110 anos, lúcidos, orientados. Eu tenho uma paciente em Botafogo, por exemplo, a dona Luzia, que vai esse ano para 107 anos, que eu chego lá, ela me telefona, e eu vou à casa dela, porque ela merece, né? Ela não tem como ir no meu consultório, numa idade dessa, é meu dever ir à casa dela, até porque tem bolo, café. Eu sou o médico das antigas, com a tecnologia atual. E a dona Luzia me espera tocando pandeiro. Acreditam? Tocando pandeiro. Tão lúcida, orientada. Esses jovens aqui, ó, vão chegar, ultrapassam os 100 anos com tranquilidade. E não com bengala. E se precisar de uma prótese ou de uma órtese, não há problema. A questão toda, gerando a sua pergunta magnífica, é a seguinte, que na ideação popular, no ideal dos humanos, a medicina, os médicos, a tecnologia atual venceu a morte. E a morte, então, passa a ser um erro médico. Então, uma paciente de 100 anos, que morreu com uma pneumonia, com falência múltipla dos órgãos, dirão alguns: que isso? Mas por que o doutor não colocou um antibiótico mais potente, mais poderoso? Sim. Esquecendo-se que aquela paciente, ela não morreu, ela acabou os dias dela, a finitude dela, chegou a hora dela. De alguma forma a pessoa vai nascer novinha, vai desenvolver-se, vai ficar jovem, vai ficar bonita. E depois começa a virar. Ali é a primeira dama da metrópole. Um vermezinho. E depois vai morrer. A morte de natural passa a ser antinatural. E as pessoas não aceitam isso mais. Por isso a procura do médico. Mas o médico não luta contra a morte. O médico luta contra a doença. Então, se você me vem com uma doença, eu vou utilizar todo o meu conhecimento, toda a minha tecnologia, tudo que nós temos disponível nos dias que correm, para tratar a doença que se apoderou do seu corpo. A partir do momento que o médico e a tecnologia não conseguiu superar aquela doença, nós saímos de lado e chamamos a outra amiga, a irmã gêmea, e dissemos para ela: ó, é com você. E ela vem e te levará. O médico não trava uma luta contra a morte. O médico luta contra a doença. Porque se ele lutar contra a morte, ele vai perder todas. O Ney, talvez a gente pudesse pensar no seguinte: a morte é inevitável, né? Nós todos somos programados para morrer. Apoptose. Isso é um fato universal, não tem jeito. Teve uma época, eu andei lendo uns livros de biologia, não entendi nada, não é? Mas li muito. Tem um livro que eu recomendo para vocês, espero que vocês entendam, que chama O que é Vida, da Liz Margulis e Dorian Sagan. Sagan é filho daquele Sagan que fazia Cosmos, né? Ele explica o que é a morte, etc. E eu penso na vida programada e na morte programada. Quer dizer, nós nascemos com uma certa programação. Não adianta a medicina ter tantos recursos, porque ela virá de alguma maneira, né? E nós temos que prever isso de alguma maneira. No Brasil, infelizmente, não se tem pensado nisso. Eu fico pensando se há pessoas aqui ligadas a ONGs, ligadas ao poder, ligadas a deputados, a senadores, se não poderiam começar a agitar esse problema, que esse problema não é pessoal. O morto não é um objeto pessoal, o morto é público. Nos Estados Unidos, alguns estados já decretaram que o indivíduo pode morrer em paz.
Se você quiser também morrer em paz, você vai para a Holanda. Custa dinheiro, né? Tem que pegar o avião, etc. Lá você morre em paz. Temos que mudar a legislação brasileira, que é muito paradoxal. O Conselho Federal de Medicina fala uma coisa, os deputados falam outra, mas não se pensa na morte, porque aqui mal se pensa na vida. Não é isso? Ocupar a morte, né? Ocupar a vida, estabelecer projetos em torno disso, será um alívio para todos. Imagina se nós pudéssemos saber que vamos viver tantos anos e nós podemos ir para um lugar sereno, onde há golfe, há piscina, você pode envelhecer, pode casar outra vez, não é? E viver seus últimos dias em paz. Em paz. E não da maneira como eu vejo, por exemplo, em Ipanema. Em Ipanema eu saio, o que existe de cuidadores, né? Umas pobres empregadas que ficam amparando o velhinho, que já foi embaixador, já foi ministro do Supremo, etc. Está andando ali capengando, e aquela pessoa que não tem preparo nenhum, servindo de muleta para aquela pessoa. Quer dizer, é necessário que se pense nisso politicamente. O corpo do morto não pertence especialmente ao morto, pertence à sociedade. É preciso mudar a legislação a esse respeito. Imagine, por exemplo, nós que já estamos nessa idade avançada, eu acho que é normal que a gente pense que vai acabar a vida da gente. Eu, por exemplo, não gostaria de ficar numa cama, não é, todo troncho, sustentado por remédios, tendo que cuidar de mim, me dar comida na boca, e para quê, não é? Então eu deveria ter o direito de que minha vida fosse encerrada quando eu não tivesse mais condições de viver com o mínimo de dignidade. E eu não sei, sinceramente, como fazer isso, a não ser pedindo às pessoas que me cercam para fazer esse favor por mim, porque, como você falou, no Brasil não existe nada que preveja isso. E com essa coisa de se prolongar cada vez mais a vida das pessoas, artificialmente, em muitos casos, não é? Você pode prolongar o sofrimento da pessoa e da família toda. E às vezes gastar uma fortuna também de dinheiro. Eu conheço um médico famoso, um grande médico paulista, ele me contou o caso recente de um paciente dele que chegou com um câncer bastante avançado. Ele fez todo tipo de exame e chegou para ele com toda a honestidade e disse: olha, não tem jeito, você vai morrer. Você pode prolongar sua vida por 1, 2, 3 meses, assim mesmo, vivendo em condições terríveis. E vai gastar todo o dinheiro de sua família também, que é um dado de realidade, não é? Que tem que ser levado em conta. E hoje a gente sequer pode conversar isso, porque as pessoas começam a se tremer de medo. Peraí, negócio de medo, você falando de morte aqui, peraí, entendeu? E não existe no Brasil uma legislação que ampare isso. Realmente existe um documento, né? Eu acho que mandei para a Luana. Existe um documento que eu não sei se você sabe que é possível de ser assinado por cada um. Sim, eu sei. É uma diretiva. Testamento vital. Isso, testamento vital. Você pode ir no cartório, registrar esse documento, dizendo que você não quer ser entubado, não quer nada artificial e quer morrer em paz, né? A dificuldade, ao que parece, às vezes, são os médicos, né? Os planos de saúde, os hospitais, tem toda uma maquinária perversa em torno disso que é preciso prestar atenção, né? Exato. O testamento vital é um documento que você pode fazer em qualquer momento da sua vida, desde que você esteja lúcido, orientado, e você pode retroceder também no tempo, se você não quiser aceitar aquelas mesmas informações que você deu. Ainda não está em força, como força de lei, ainda não existe esta lei aprovada, mas você pode fazer isso, e o Conselho Federal de Medicina também, do ponto de vista ético, já aceita esse posicionamento, de que não haja investimento desnecessário na sua não sobrevivência, ou seja, prolongando o seu não viver
prejudicando a sua morte, dificultando a sua morte, fazendo você sofrer mais. É preciso que todos vocês saibam que é diferente da eutanásia ou da ortotanásia. São termos assim difíceis. Aliás, até a morte já é um termo difícil para todo mundo. Morte, todo mundo já não. Então, eutanásia, distanásia e ortotanásia é pior ainda. Mas eu vou tentar explicar. Distanásia, termo dis, significa dificultar. Dificultar. Dispneia significa dificuldade respiratória. Disritmia significa uma dificuldade no ritmo. Então, distanásia, tanásia é morrer, morte. Dificultar a morte. Uma morte que já estava para acontecer. E você fica fazendo coisas desnecessárias para prolongar durante um período, ao invés de morrer daqui a 2 dias, vai morrer daqui a 5. São mais 3 dias de sofrimento desnecessário. Uma semana. A eutanásia significa uma atividade para fazer a pessoa morrer. Isso é crime. Nenhum médico aceita isso. Ninguém vai chegar falando: olha, eu não gostei aqui do Medrado, então o Medrado acho que não deve viver mais, então não vamos fazer um remédio. Isso não existe. Eutanásia. Isso é um crime. Já a ortotanásia significa orto no sentido de morte digna. E ainda tem, né, professor Neif, aquela questão da mistanásia, quando é uma morte antecipada por negligência do atendimento, não é? E o poder público, inclusive, aí no particular, tem também muito essa responsabilidade, né? Aí é mais do que uma morte solitária, é uma morte por abandono, não é? Isso é verdade. Eu tenho 3 filhos. 2 deles seguiram até agora, porque eu tenho uma menina garota que veio mais tarde com a mesma esposa. Sou homem fiel. Meus 2 filhos já são, um deles já médico e o outro é estudante de medicina, ambos meus alunos, convivem comigo, fazem plantão comigo, têm ideais parecidos. A menina, nós não sabemos ainda o que vai rolar com ela, tá? Tenho 12 anos ainda. Eu fui visitar o meu filho que está fazendo residência médica em Botucatu, na Universidade do Estado de São Paulo, correspondente à Universidade Estadual. Acabei de vir. Vim de semana passada de lá. Fiquei uma semana com meu filho lá. Uma cidade de 118 mil habitantes, salvo engano. Cidade pequena. Entretanto, lá o pronto-socorro funciona extraordinariamente. Detalhe: pronto-socorro municipal. O Hospital das Clínicas da Universidade do Estado de São Paulo, que é um hospital público, funciona com extraordinária qualidade, com dinheiro público. Se numa cidade com 118 mil habitantes do interior de São Paulo isso pode acontecer, por que não pode ocorrer nas outras cidades do país? A resposta está aí, nos jornais, na TV. A corrupção. É a corrupção. Um ouvinte aqui da Holanda manda uma mensagem: perfeita a explanação desse geriatra sobre a distanásia. Aqui na Holanda, os velhinhos morrem sem ficar em CTI. Invejável. Tá vendo? Invejável. Cristiane Crusoe. Deve ser parenta de Robson Crusoe. Você se lembra de um filme dos anos 70 que a humanidade tinha entrado numa fase terrível, não havia mais comida, era uma barbárie, e as pessoas eram programadas para morrer. E se programavam de uma maneira até deliciosa. A pessoa escolhia, já que não havia mais catarata, não havia mais paisagem, o mundo era uma coleção de misérias. Você entrava num lugar onde havia cascatas, riachos, e tocavam a pastoral de Beethoven. Você deitava ali tranquilamente, parecia coisa de holandês, né? Parecia coisa de holandês, e morria tranquilamente, né? Na Santa Paz. Eu estava pensando aqui, já que o Neif lembrou umas coisas pessoais
talvez a coisa pessoal seja mais interessante para vocês do que nós ficarmos vagando em torno de certos temas, né? Outro dia eu estava passando no meu prédio e olhei, tinha duas vizinhas me acenando lá do playground e acenavam e eu pensando, uma tem 89 anos, a outra tem 92 e elas não têm memória nenhuma. Me acenavam como se estivesse acenando para um objeto conhecido e desconhecido. Eu tenho um irmão que também já tem 80 e tantos anos e não tem memória nenhuma. Assiste um filme e esquece. O segundo irmão também. Estou indo no bom caminho, né? Então, essa coisa familiar, né? É o alemão querendo pegar. É o alemão. Cuidado com o alemão. É. Eu fiz um poeminha aqui, eu pediria licença a vocês para ler, que é uma experiência doméstica. Possivelmente vocês têm conhecidos que têm Alzheimer, né? Alzheimer hoje é uma praga, né? O nome começou a circular e as pessoas se deram conta que tem um negócio esquisito acontecendo com os mais velhos. E esse poema é um poema que nasce de uma experiência doméstica. Com alguns aqui sabem, eu sou casado com Marina Colasanti. E um dia cheguei para ela e te comuniquei que eu havia feito a assinatura desse documento no cartório, autorizando a minha cremação. E esse poema diz o seguinte, chama-se, o título é patético, Preparando a Cremação. Levanto-me, vou ao cartório autorizar minha cremação. Autorizar que transformem minhas vísceras, sonhos e sangue em ficção. O que pode haver de mais radical? Assinar este papel tão simples, tão fatal, autorizar a solução final de todos os poemas? Faz um belo dia. Do terraço vejo o mar. Pescadores cercam um cardume, banhistas seguem se expondo à vida e ao sol. Olha a trepadeira de jasmim, os vasos de begônia, gerânios, margaridas brancas e azaleia. A vida continua viva dentro e ao redor de mim. Poetas antes e depois de Homero tentaram cantar a morte, nos consolaram. Hamlet, cioso, dialogou com uma caveira de antemão. Olho cada parte do meu corpo que vai se desintegrar. Mexo os dedos, vejo as veias e no espelho esse olhar que nada mais verá. Irei à praia daqui a pouco, mas antes passarei pelo cartório. Há muito venho me preparando, me despedindo do sorriso da mulher, das filhas, da rua onde diariamente passo, me despedindo dos livros, vizinhos e paisagens. Não sou só eu, minha mulher, antes de mim, no mesmo cartório foi e ainda mostrou-me o documento. Olho-a neste terraço, lá está ela, viva, ligada nas plantas e planos. Olho-a, acabou de fazer um vestido novo. Como imaginá-la no jamais? Ao lado, o barulho de um túnel que estão cavando. É a nova estação do metrô. Há um alarido de crianças na escola vizinha e eu saio nessa esplêndida manhã de sol para cuidar de minhas cinzas. Tenho muito que dialogar com a morte ainda. Doutor Neyfi, a gente sempre ouviu falar da chamada melhora da morte. Ah, meu pai melhorou, puf, morre.
É real isso? É real. Tem uma crônica que fala sobre isso. E a gente vê isso muito na nossa prática profissional. O Medrado também relacionou isso e é muito interessante. Um exemplo. O paciente está em casa ou até mesmo no hospital. Vamos colocar uma posição em casa, está muito mal, as pessoas todas estão juntos dela, estão muito perto, todo mundo chora, todo mundo ao ranger de dentes, há tristeza, há orações, novenas, dezenas, trezenas, e a pessoa não vai. É como se ela não quisesse ir, como se ela se sentisse assim constrangida ao ir e dizer, puxa, estão todas as pessoas aqui fazendo tanta pressão, ninguém quer que eu vá. Então ela não vai. Mas isso, no fundo, acaba sendo o nosso próprio medo, mesmo em grande sofrimento. A gente não quer liberá-la. Eu aconselho aos familiares para que a liberem, para que deixem ela ir. E é impressionante como isso acontece. Quando essa família, quando as pessoas que estão próximas de uma pessoa que está para o falecimento, liberam, relaxam, entregam-se, a pessoa vai com grande tranquilidade. Quando a família ainda faz jogo duro, o que ela faz? O que é usualmente a história da visita da saúde? Ela como se melhorasse. Ora, quando se melhorou, o que as pessoas, graças a Deus, as coisas estão bem, estão indo bem, as orações têm dado certo, então agora eu vou poder ir no supermercado, agora eu vou poder ir à praia, vou sair. E aí as pessoas saem e aí a pessoa vai embora. É muito interessante essa história toda. É a visita da saúde. Então, muitas vezes, quando as pessoas vão melhorando, tome cuidado. Pode ser que não seja uma melhora para você, e sim para ela. Olha aqui, Maísa Carla manda um recado. Vamos ouvir com atenção. Mário, ouvindo esse papo tão descontraído, me deu vontade logo de encomendar meu caixão e a carpideira para o meu velório. Claro que vou deixar tudo pago, mas com uma condição: meus familiares só podem fazer uso disso quando eu completar 120 anos, que eu não sou besta nem nada. Quem vai é coelho. E doutor, parada cardíaca, como é essa história? A parada cardíaca é um assunto muito interessante. O cardiologista, né? Eu sou médico cardiologista e atuo na terapia intensiva, conforme o Mário havia dito no início. Então a gente está diante de muitos pacientes que têm uma morte temporária. E aí a gente fala em outro tema, assim, pouco frequente no palavreado comum. Tem a morte permanente e a morte temporária. As pessoas podem morrer e morrem e ficam mortas durante 10 minutos, 20 minutos, meia hora. E podem recuperar-se e recuperam-se muitas vezes, se tiverem condições para isso, em um local apropriado, através das ressuscitações cardiorrespiratórias, né, das manobras de ressuscitação cardiorrespiratórias feitas por profissionais experientes, com equipamentos equipamentos acessíveis ali. Por exemplo, o choque elétrico no miocárdio, no coração, através do tórax. A gente tem treinamento imenso para poder fazer isso. Então, muitos pacientes morrem, ficam mortos. E aí depois a gente os recupera. Show. Recuperou? Tá tudo muito bem. Ele volta meio comatoso, meio isso, meio aquilo, tá dormindo lá. Lá pela madrugada é extraordinário a gente pegar um banquinho, sentar lá perto dele e vamos conversar. E aí, meu caro, você sabe que você morreu. Você ficou morto. Meia hora, 20 minutos. O que aconteceu com você? O que você viu? Conte-me. Disseram-me todos: Dr. Neif, não sei o que aconteceu. Eu estava aqui e aí depois veio a escuridão. Quando eu acordei e abri os olhos, que eu me dei conta de mim, eu vi o senhor. E só. Lamentavelmente devo dizer-lhes que eles não me relataram nada.
que não viram luzes, vozes, túneis. E você, Metrado, o que é que diz? Porque, doutora... Doutor Neif deu azar. Ele deu azar porque já a sua colega Elizabeth Kluber-Ross... Pois é, ela tem depoimentos já, fantásticos sobre né, isso. de experiência de quase morte e relato. Verdade. Quem sabe se você orar um pouco mais... vai ter essa oportunidade. Eu acho que tem um pedágio. Algumas horas, talvez, para ver se não vai voltar, para não contar coisas que não poderia. Eram pacientes do SUS? Obrigado, boa noite.